Os grupos étnicos sempre foram de extrema importância para a compreensão social e para a boa convivência entre as culturas. Mas será que você realmente sabe o que são esses grupos e, melhor, a dimensão e divergência deles em países superpopulosos, como a China? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e você está prestes a se aprofundar na riqueza cultural da China e de algumas de suas 56 etnias diferentes. Você não ouviu errado. Já vão caber aí parte 2, 3 e por aí à frente, se você quiser. Ao resumir a definição de etnias a um grupo social com descendência, língua, costumes, tradições e territórios compartilhados, pode até parecer que todos nós, de um único país, deveríamos dividir a mesma raiz e a mesma etnia. Afinal, nossos comportamentos e tradições se misturam naturalmente com o tempo. Além disso, o fato de compartilharmos todos o mesmo território deveria nos unificar, certo? Bem, o fato é que, por sermos de um país extremamente miscigenado como o Brasil, fica um tanto quanto difícil imaginar uma realidade em que essa mistura étnica não aconteça com tanta facilidade e cujos costumes sejam mais rígidos e segregados. Ainda assim, é preciso entender que um único país pode contar com diversas etnias, cada uma com as suas características e costumes únicos, e algumas com seu próprio idioma. A questão aqui é que, mesmo sendo um assunto recente para nós, essas divisões são de extrema importância em países mais conservadores e antigos como a China, servindo como uma base importante da identidade de um indivíduo. E olha que, ainda aqui, é possível notar diferenças claras de comportamento social a depender da região e estado em que você está. É ou não é? As diferentes etnias da China. Como mencionei anteriormente, a China conta com incríveis 56 grupos étnicos em toda a sua extensão populacional, fazendo com que ela seja extremamente rica e diversificada culturalmente. Basta visitar o seu país ou pesquisar um pouco sobre a sua cultura para perceber o quanto as suas cidades são rodeadas de tradições e linguagens diferentes, cada uma delas com o seu estilo de vestimenta, padrões de comportamento, língua, costumes, comidas típicas completamente distintas umas das outras. Mas, entre os seus 1,4 bilhões de habitantes, é notável que uma delas acabou se propagando mais do que as outras, e esse é o caso dos Han. Então vamos conhecer ela e outras das 4 mais influentes da China. Agora, Han. Conhecidos por serem o maior grupo étnico de toda a China, representando cerca de 92% da população do país, o que os coloca com aproximadamente 900 milhões de indivíduos, os Hans são também o grupo étnico com a maior população do mundo inteiro, disparando e muito de qualquer outra etnia da atualidade. Afinal, eles são o povo predominante dentro do país mais populoso da Terra, então isso já era de se esperar. Mas qual seria a sua real relevância? Por se tratar de grande parte de toda a população chinesa, o grupo Han acabou definindo, em grande parte, o que conhecemos como sendo o povo chinês. Para você ter uma ideia, a sua língua, criada com base em ideogramas e com cerca de 4.000 anos de idade, é o mandarim, reconhecido como o idioma oficial da China e um dos idiomas oficiais da ONU. Alguns fatores interessantes são que, por serem uma das civilizações mais antigas do mundo, eles acabaram tendo muito tempo para se desenvolver e se aperfeiçoar. Como resultado disso, os Hans se destacaram em áreas como a política, a filosofia, a literatura, a história, a arte e as ciências naturais. Inclusive, foi destinado a esse povo grandes invenções chinesas como a bússola, o papel, a impressão e a pólvora, que continuam sendo de grande importância até os dias atuais.
Outro detalhe interessante é que, ao longo de toda a sua existência, a etnia Han acabou se modificando bastante culturalmente, fazendo com que os seus aspectos históricos sejam extremamente complexos e diversos. Para você ter uma ideia, até mesmo as suas vestimentas tradicionais passaram por mudanças periódicas, sendo modificadas a cada nova dinastia do país. E sendo, em sua essência, o que a maioria considera ser o povo chinês. Ao que tudo indica, a primeira vez que o nome Han foi utilizado foi no século XIX, para diferenciar a maior parte dos chineses da minoria manchu, que até então governava a China. Aparentemente, a sua origem se deu nas comunidades Huaxia, no norte da China, e o seu nome se originou da dinastia Han, que governava algumas partes do país antes da unificação chinesa. Agora eu quero te passar uma mensagem rápida. Esse é o sinal que você precisava para levar adiante aquele plano, aquela ideia de aproveitar o início do próximo ano e começar uma vida nova em outro país e fora do Brasil. Se você já considerou se mudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer outro país, vá ao canal Toledo e Advogados Associados e dá uma investigada. Eles são especialistas em acompanhar e te ajudar a migrar de maneira segura e legal para outro país. O link do canal deles, assim como o contato para você tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo. Zhuang. Considerado o segundo maior grupo étnico da China, os Zhuang são compostos de aproximadamente 18 milhões de pessoas que vivem principalmente na região autônoma de Guangxi Zhuang e na província de Yunnan, além de alguns grupos menores espalhados pelas províncias de Hunan, Guizhou e Sichuan. A princípio, esse grupo ganhou o seu destaque no país graças ao reconhecimento das suas grandes plantações de arroz, seu artesanato e seus brocados, um modelo típico de bordado muito bem trabalhado e conhecido no país. Além disso, o idioma da sua etnia ganhou o mesmo nome do grupo, Zhuang, e não é tão disseminado quanto o mandarim, sendo falado, em sua maioria, apenas pelos membros de seu grupo étnico. Mongóis. Reconhecida por ser uma das etnias minoritárias mais famosas e destacadas do país, mesmo no Oriente, os mongóis são principalmente os habitantes das regiões das estepes da Ásia Central, estando presentes na região autônoma da Mongólia Interior e no nordeste da China, nas províncias de Xinjiang e Qinghai. Esse povo se originou graças aos conquistadores do Império Mongol, que se estabeleceu durante aproximadamente um século, e, entre as suas principais características, estão os seus grandes rebanhos de gado, a sua habilidade excepcional em andar de cavalo, suas roupas de couro e tons fortes, sua culinária tradicional e seu apreço pela carne. E por mais que não esteja presente apenas na China, a população mongol no país é o dobro da existente em seu vizinho, denominado República Popular da Mongólia, que tem apenas 3 milhões de habitantes deste grupo étnico. Hui. Com quase 10 milhões de membros, os Huis são, em sua essência, os muçulmanos chineses das províncias autônomas de Ningxia e Xinjiang, com alguma certa presença em Gansu, Qinghai, Henan, Hebei, Shandong e Yunnan. A grande questão aqui é que, diferente de alguns outros grupos étnicos mencionados aqui, os Hui são quase que uma subdivisão do povo Han, compartilhando muitos aspectos culturais com o outro povo que é considerado o principal da China. Ainda assim, ambos acabaram se dividindo socialmente e se considerando distintos, principalmente devido à sua religião, que serviu como um verdadeiro divisor de águas. O seu nome é uma abreviação de Hui Hui, uma palavra mencionada pela primeira vez na literatura da dinastia Song do Norte, entre 960 e 1127, para fazer referência ao povo Huihi,
que vivia em Anxi, na atual Xinjiang e seus arredores, durante a dinastia Tang, que aconteceu entre os anos 618 e 907. Aparentemente, a migração aconteceu durante os primeiros anos do século XIII, quando as tropas mongóis estavam fazendo suas incursões militares para converter as pessoas da Ásia Central para o islamismo. E nesse período, diversos persas e árabes acabaram sendo forçados a migrar para a China, dando origem então ao povo que hoje é conhecido como Hui. Além disso, seu grupo acabou se propagando socialmente como artesãos, comerciantes, estudiosos, oficiais e líderes religiosos, assim como seu destaque como criadores de gado. Miao. Com a população total muito parecida com a dos Hui, se aproximando dos seus 10 milhões de indivíduos, o grupo Miao se originou na região de Guizhou e tem como língua principal um idioma pertencente ao ramo Miao-Yao, da família linguística chinesa tibetana. E apesar de ter uma língua independente, que se diferencia do mandarim trazido pelos Hans, os Miaos são uma das etnias mais interligadas linguisticamente a esse grande povo, devido aos seus séculos de contato um com o outro. Dessa forma, grande parte dos Miaos da atualidade também falam a língua chinesa padrão, o mandarim, mesmo que esta não seja a língua mãe de sua etnia. Um dos principais destaques dos Miaos está na sua vestimenta, que pode variar de uma região para outra. Aparentemente, no noroeste de Guizhou e no nordeste de Yunnan, os homens tendem a usar jaquetas de linho com desenhos coloridos e chamativos, além de usarem cobertores de lã com padrões geométricos para cobrirem seus ombros. Por outro lado, as mulheres costumam usar jaqueta abotoadas à direita e calças com bordados bem característicos nos colarinhos, mangas e pernas dos seus conjuntos. Tudo isso sem falar em suas grandes joias de prata que se destacam durante as festividades mais tradicionais do seu povo. Agora, me diz uma coisa, você sabia que existiam tantos grupos étnicos espalhados por um único país? Essas são apenas 5 das principais etnias chinesas de dezenas de outras minoritárias que estão espalhadas pela China. Além disso, quer ouvir uma curiosidade? O Brasil tem mais de 300 etnias espalhadas por todo o seu território. E se você quer ver mais histórias como essa por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo se você quer mais temas como este. Por aqui, parte 1, 2, 3, 4, quantas você quiser. Tô ficando por aqui. Não se esqueça dos nossos cachorrinhos lá fora aguardando pela sua adoção. Até a próxima. Valeu!